Olá, gente. Hoje eu vim aqui tratar sobre o terceiro capítulo do livro Em Defesa da Sociedade. E aqui eu trago meu recorte, no momento que o Foucault ele vai tratar das questões da guerra. O Foucault ele faz algumas indagações iniciais para falar das questões da guerra. Ele vai perguntar se a guerra não pode valer como um meio, para compreender as relações de poder e dominação. Ele pergunta se as relações de poder, será que elas não são um fundo, esses enfrentamentos que acontecem dentro da sociedade, uma luta de guerra, uma luta de morte, O Foucault ele quer entender, será que sob o aparelho do Estado, sob as instituições, sobre as leis, não existe na verdade uma guerra primitiva e permanente, O Foucault ele vai perguntar se essas lutas que existem no interior da sociedade, essas lutas entre indivíduos, grupos, classes, na verdade não é um mecanismo de guerra, E o Foucault ele também vai indagar, através da perspectiva de outro autor, se não é possível que a guerra seja a política praticada por outros meios. Ele vai perguntar, será que a própria política ela não será a guerra travada por outros meios? Então Foucault ele vai trazer essas questões para compreender as relações da guerra, E o Foucault ele vai dizer que com o crescimento dos estados na Idade Média, e no limiar da Idade Moderna, com a formação dos estados, a guerra ela deixou de ser algo centralizado, algo privado, algo cotidiano que acontecia entre grupos, para se tornar centralizado nas mãos do Estado, O Estado ele teve monopólio das instituições militares que poderiam travar as guerras, Mas as guerras elas existiam, sobre outras formas. Mas o Foucault vai dizer que o direito, as leis do Estado, elas surgiram através de guerras, E que ele vai dizer que ele vai perguntar, que a paz, a suposta paz que vivemos, na verdade, ela surgiu a partir da guerra, A paz, as leis, as engrenagens surgiram a partir da guerra. E ele pergunta, será que nós não vivemos numa surda guerra, uma guerra constante que ainda perpassa a sociedade? E aí o Foucault ele vai afirmar, temos que redescobrir a guerra. Por quê? Porque a guerra não deixou de existir. A guerra continua existindo no interior da sociedade, certo? E ainda continua existindo as batalhas, nós ainda temos nossos inimigos, porque simplesmente não existe sujeito neutro, As batalhas elas existem e não é possível uma reconciliação. O que existe são somente os vencedores, ou os perdedores. Então esse discurso geral sobre a guerra, é importante porque o Foucault ele está falando que nós precisamos decifrar a guerra sob a paz, sob o nome de paz. Por quê? Porque nós só percebemos a guerra, certo, quando nós nos manifestamos contra esse poder, quando nós saímos do campo da centralidade, e percebemos a ilusão dessa centralidade, quando entramos no campo da descentralizada, deciframos a verdade, certo? E ele vai dizer assim, que quem é o vencedor, quem vence as batalhas, existe uma necessidade por parte daquele que vence de mostrar aos outros que vivemos num mundo pacificado, num mundo ordenado, por leis justas, Mas, na verdade, isso não é real, é apenas uma ilusão, porque uma vez que você vai se bater ou contra esse poder, você vai perceber que, na verdade, nós vivemos numa guerra, E esse discurso histórico, político, filosófico do Estado, das leis e da ordem, é só uma ilusão, uma suposta ilusão de que não vivemos, na verdade, numa disputa, numa guerra. Por quê? Porque, de fato, digamos assim, de acordo com a minha interpretação, na história da humanidade sempre existiram guerras, guerras entre raças, entre uma raça que é mais forte, a outra que é mais fraca. São cruzamentos de corpos, de paixões, de vontades, São tramas
de paixões e acasos, né? E aí, de repente, surgiu no interior disso uma suposta racionalidade, né? Uma racionalidade com procedimentos técnicos e cálculos. Para quê? Para manter a vitória de um determinado grupo, né? E essa vitória acontece através da astúcia, das técnicas e procedimentos daqueles que por hora teve a vitória, né? Que favoreceu, na verdade, uma dominação, né? de um grupo, né? E aí o Foucault ele vai fazer uma crítica ao discurso filosófico da dialética, que digamos que isso justificaria esse grupo, né, que estaria dominando, né? Por quê? Porque pretende, através da dialética, né, mostrar uma pretensa lógica, né? Uma pretensa lógica de um discurso racionalizado, né, onde vai se construir um sujeito universal, né? Que é onde vai se formar um direito universal, né, em que todas as particularidades teriam que se ordenar a esse discurso universal, né, e utiliza dessa forma da, da, da contradição que a dialética traz para trazer um discurso ordenado, né, para trazer uma colonização ordenada e autoritária feita pela própria filosofia. Né? Então Foucault ele vai dizer, por exemplo, ele vai querer agora nesse momento mostrar como foi que, na verdade, surgiu esse discurso sobre as relações de força e da guerra. Ele vai dizer que não foi do lado de Maquiavel nem de Hobbes, porque na verdade ele vai dizer que o Maquiavel e o Hobbes eles denunciam o príncipe, né? Eles desmascaram o príncipe, né? O soberano, né? Digamos assim. Ele vai dizer que o ponto de emergência desse discurso racionalizado, ordenado, né, meticuloso, vai surgir com as reivindicações pequeno-burguesas na Inglaterra, né, por parte dos puritanos. Né. Posteriormente, ele vai dizer que vai surgir no amargor aristocrático, na França, de Luís XV, e depois vai surgir nos discursos que justificava uma colonização de raças, né, com a questão do evolucionismo trazido pelo Darwin, né, no século XIX, né, com o nascimento das teorias da raça. Ele vai dizer que vai articular-se uma política de colonização europeia, né, que vai trazer todos esses discursos, né, de ordenamento, né? E ele vai dizer que um segundo discurso, uma segunda transcrição que vai, na verdade, mascarar o que o Foucault vai dizer que se trata de uma luta de raças, né? É o discurso da luta de classes. Por quê? Porque a luta de classes também vai trazer a questão da dialética, da contradição, né? Vai trazer também essa questão do ordenamento, né? Então, o discurso da luta de classes vem, na verdade, digamos assim, né, pela minha visão, mascarar na verdade, o enfrentamento que realmente existe, que é o enfrentamento de raças, né, que acontece. Mas esse racismo, né, que o Foucault ele vai falar, não acontece assim, digamos que não é necessariamente uma raça exterior, né? Não é outra raça que vem lutar contra a nossa, né? Na verdade, essa luta contra a raça acontece dentro do interior da sociedade moderna ocidental, né? Acontece dentro do tecido social. É um enfrentamento, né, na verdade, um desdobramento de uma única raça sobre ela mesma. É um racismo contra si próprio, onde é criado uma super-raça e uma sub-raça. E aí começou a funcionar mais ou menos no século XVII, né, que vai trazer a luta pelos campos descentralizados, né, onde vai existir essa necessidade de centralizar o discurso das raças e as lutas, né, na verdade, quando o Estado ele vai trazer a questão da normalização, né? Ele vai, na verdade, trazer essa higienização, essa purificação da raça com a normalização da sociedade, né? Ou seja, é um racismo interno, purificador e permanente, que é uma das dimensões da normalização social, né? Ou seja, não é uma raça exterior, mas dentro
da sociedade por essa necessidade de purificação, higienização, né, de um determinado grupo social, de determinadas raças dentro do tecido social, é que vai estar, na verdade, esse controle, né, para se manter essa norma, né, mas na verdade existe uma constante guerra no interior da sociedade. Bom, gente, então eu fico por aqui com o capítulo 3, posteriormente continuarei com o capítulo 4. Muito obrigada pela atenção.